Olá, professora e caros colegas. Hoje, eu e Maria Carolina iremos apresentar sobre a ligação entre os poderes do Aquaman e a física, tentando relacionar, é claro, esses poderes com o nosso dia a dia. Acredito que, por ser um herói um tanto quanto conhecido, a maioria deve ter uma noção de seus poderes. Além daqueles que são relacionados totalmente à ficção, temos alguns que se chocam diretamente com a física, a fisiologia humana e suas limitações. Como o Felipe mencionou, alguns dos poderes se chocam com a nossa realidade, e falaremos agora alguns dos poderes que identificamos algumas incoerências entre a ficção e a nossa realidade, e de como seria impossível a existência de um humano comum nessas condições. Vamos lembrar que o Aquaman não é um simples humano, ele contém habilidade como super força, super velocidade, super nado, visão noturna, telepatia e entre outros. Dentre todos esses poderes que Carol citou, o Aquaman também pode contar com sua habilidade de utilizar da ecolocalização para encontrar-se em meio ao breu do oceano. Se formos considerar que nos 1.000 metros de profundidade não há mais incidência de luz solar, ou seja, a luz emitida pelo Sol não consegue alcançar essas profundidades do oceano, ele necessitaria da utilização da ecolocalização para localizar-se em meio à escuridão, principalmente por frequentar profundidades absurdas. Tá bom, Felipe, mas eles precisam saber o que é a ecolocalização. Imagine que um determinado animal propague um som. Esse som viajaria até outro animal e, ao refletir nesse animal, ele produziria um eco que voltaria ao animal 1 e ele seria capaz de identificar que em determinada direção há um obstáculo, uma presa ou um caçador. Na natureza, temos como exemplo os morcegos e os golfinhos, que utilizam da ecolocalização para sua sobrevivência em meio ao seu habitat natural. Nós, seres humanos, também podemos utilizar da ecolocalização para que possamos enxergar o ambiente ao nosso redor. Claro que seria necessário um treinamento para que pudéssemos interpretar esse eco que seria emitido, na verdade, refletido do som iniciado pelo animal 1. Mas sim, é possível um humano utilizar da ecolocalização. Outro fato interessante do Aquaman é a forma que ele consegue aguentar altas pressões e não sair machucado, ou melhor, morto. Se formos considerar que a cada 10 metros de profundidade aumentamos 1 atm de pressão, o Aquaman sofre pressões absurdas em seus mergulhos rotineiros. Animais como o cachalote conseguem aguentar a pressão de profundidade de até 3.000 metros, graças a adaptações feitas ao decorrer da sua evolução. Por ter uma parede torácica tão cartilaginosa e flexível, ela não precisa se preocupar em que ela parta. Assim, a cachalote consegue colapsar seus pulmões e manter o fluxo de oxigênio apenas entre o cérebro e órgãos vitais, no caso, as reservas de oxigênio. No caso do nosso Aquaman, ele teria necessidade de algo semelhante para aguentar a pressão, além de ter que se preocupar também com a descompressão que ele sofreria ao sofrer da pressão do fundo do oceano, como, por exemplo, da zona abissal, que chega a ultrapassar 600 atm. Bom, como citado por Carol, também temos o caso da descompressão. Sabemos que o Aquaman também tem a capacidade de absorver o oxigênio da água, devido à sua fisiologia híbrida entre homem e peixe. Porém, ao nadar em altas profundidades, ele também absorveria quantidades absurdas de gases, e ao sair de grandes pressões para baixas pressões, seria necessária uma menor velocidade para que não sofresse pelo mal da descompressão. Perdão. Mas o que seria o mal da descompressão? Basicamente, quando um animal, ou o Aquaman no caso, fosse para essa alta profundidade, digamos, no fundo do oceano, na zona abissal, por exemplo, ele poderia absorver grandes quantidades de nitrogênio. Quando ele fosse para a superfície, esse nitrogênio teria que ser expulso do seu corpo. Então ele entraria na circulação sanguínea, o que acabaria paralisando o sistema nervoso e as articulações. Animais como baleias e golfinhos, eles podem realizar esses mergulhos e voltar para a superfície, porque eles têm um sistema nervoso e uma fisiologia adaptada para esse tipo de mergulho. Porém, mesmo com essas adaptações, eles acabam sofrendo do mal da descompressão algumas vezes. Tem vários relatos de golfinhos e baleias que sofrem com inchaços nos ossos ou feridas abertas pelo mal da descompressão. É claro que se um humano descesse nessas profundidades, ele não conseguiria subir com vida. Alguns peixes podem contar com uma espécie de bexiga, que infla para remover o ar ou gases da circulação sanguínea, o que possibilita que o peixe boie.
Nosso Aquaman poderia utilizar dessa bexiga natatória para não só descomprimir os gases em seu corpo, mas também para subir à superfície sem nenhum esforço desnecessário. Enfim, como foi finalizado por Felipe sobre a descompressão, podemos falar agora sobre outros poderes do Aquaman, que um deles é o nado hipersônico. Ao trazer para o lado da física, sabemos que eles são superiores ao número de Mach 5, 5 vezes a velocidade do som. Mostram velocidade e movimentos elevados, sendo desafiador para os radares. A velocidade sendo de 340,29 metros por segundo, vezes 5, o hipersônico seria mais ou menos 1,701 metros por segundo. Na realidade, não existe nenhum animal marítimo tão rápido assim. Pelo contrário, o mais rápido do mundo nem se aproxima disso, que é o atum bluefin, que tem a velocidade máxima de 230 quilômetros por hora. Enfim, muito obrigado pela atenção. Esperamos que vocês tenham gostado do assunto apresentado e até uma próxima.